Lucas, capítulo 2. Glórias ao Senhor nosso Deus. Louvado o seu nome. O Senhor é adorado ainda aqui neste lugar. Pai Celestial. Atos, Lucas, capítulo 2. Leremos apenas o verso 34 e 35. Lucas, capítulo 2, 34 e 35. Lembrei que está faltando o óculos, só um minuto. Amém. Um ato de amor e serviço. Você pode repetir comigo? Um ato de amor e serviço. Você pode fazer melhor. Um ato de amor e serviço. O texto sagrado diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Repetindo o verso 35. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Veja se tem uma mãe do seu lado, e eu me permito agora dizer para você, feliz Dia das Mães. Diga para uma mãe que está perto de você, vira para trás, para o lado, fala assim: alguém já disse para você hoje a respeito de quão preciosa é a sua vida? Ô Senhor maravilhoso, glórias ao Senhor nosso Deus. Podem vos assentar, meus queridos. Eu tenho algo a dizer aos queridos irmãos e irmãs, que uma grande companhia está precisando de mulheres para serviço. Eu tomei a liberdade de anotar aqui, e antes de mais nada eu quero apenas ler, porque pode ser que interesse a uma de vocês. Grande companhia contrata, precisa-se urgentemente de mulheres que saibam cuidar da casa e resolver pequenos problemas, independente do horário, que tenham noções de primeiros socorros, de psicologia infantil, de negociação, muitas vezes de madrugada, disponibilidade de trabalhar 24 horas por semana, todos os dias, inclusive aos feriados, tá? Aos finais de semana também, no dia do teu aniversário também, no dia das mães também, e que vocês tenham também a capacidade de ouvir mais de 500 vezes, algumas vezes só pela manhã: mãe, mãe, ô mãe, mãe, sem perder a sua paciência. Vocês também devem ser, as interessadas, mestradas em discernir tipos de choro. Choro da parte da manhã, choro da parte da tarde, choro da noite, choro da madrugada. Tem que ter também muita resistência emocional. Isso tem que ser muito acima da média. O serviço é muito concorrido. Tem que ter talento também para sorrir em todos os momentos. Tem que rir toda hora. Fez cocô na fralda, após você ter acabado de limpar, sorria de novo. Você está dando a papinha na boquinha dele, na boquinha dela, e gofou, jogou tudo para fora. Sorria, sorria e sorria. Não tem direito à folga. Ele dá um grifo aqui e fala assim: e ainda é sem salário. Será que tem alguém interessado? Parece justo isso? Eu me recordo, e às vezes eu fico aqui em cima da tribuna, e algumas pessoas me perguntam: por que o pastor Everton não consegue ficar parado ali? Ele anda para a esquerda, ele anda para a direita, mas isso é coisa que é culpa dela. A minha mãe, gente, eu acho que ela foi
polícia alguma vez na infância dela e ela não sabia disso. Se eu subisse na tribuna sem ser chamado, o que você está fazendo aí, moleque? E se eu descesse da tribuna, por que você desceu lá de cima do púlpito, moleque? Se eu fosse na cantina pedir alguma coisa para comer, quem mandou você ir na cantina? Meu Deus do céu, a minha mãe era quase que uma masoquista. Ela olhava para a gente e mesmo se a gente não estivesse fazendo nada, ela olhava e fazia aquela carinha de entortar a boca e falava assim: ah, moleque, a gente conversa em casa, hein? Aí a gente ficava apavorado com isso. Todos os dias tinha um motivo. Se eu fosse na casa de alguém para almoçar, ela falava: não vai repetir. E se quando chegasse lá a comida fosse pouquinha, ela falava assim: não come. Ué, é para não repetir ou é para não comer? E quando chegava em casa eu falava: mãe, eu estou com fome. Por que você não comeu lá? É desse jeito, as mães são assim. São torturantes. Se ela estiver ouvindo agora pela internet, que ela me perdoe, mas o que eu lembro de tratamento para minha mãe, eu vejo hoje que foi Deus tratando comigo para eu ser hoje o que eu sou. Sem as mães, nós não seríamos aquilo que nós somos hoje. Você pode dizer isso em voz alta, porque está gravando, e pode ser que a sua mãe depois vai assistir isso que você vai dizer agora. Sem vocês, nós não seríamos o que somos hoje. Você pode repetir em voz alta? Sem vocês, nós não seríamos o que somos hoje. Mais alto, por favor. Sem vocês, nós não seríamos o que somos hoje. Por isso, feliz Dia das Mães para todas vocês mulheres, seja mãe natural ou adotiva, ou mãe emocional, ou mãe que vai e visita, que liga, que se preocupa mesmo com a pessoa que não é sua sanguínea. Eu desejo a todas vocês hoje uma noite de bênção e abençoada em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé e dar uma excelente, a sua mais forte salva de palmas para todas as mães da igreja congregacional. Bota força nisso daí, bota força, porque senão ela vai brigar. Ah, moleque, por que você não bateu palma com força? Amém. Glórias ao Senhor. Queridos, mas é isso aí. É desse jeito. O chamado da mulher é extremamente de amor e serviço. Mãe, segundo as minhas pesquisas em hebraico, significa en, que quer dizer fonte de vida. Em grego, mater, que a definição abrange uma genitora biológica ou adotiva que exerça, a mulher que exerça um papel de cuidado. Por exemplo, Eva foi mãe de todos os seres viventes humanos. Sara foi mãe na sua velhice. E até mesmo as cidades podem ser chamadas de cidade-mãe. Por exemplo, Sião ou o Brasil é a minha mãe. Não é verdade? Mas hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, sem cometer o pecado da idolatria e também da mariolatria, eu quero falar um pouquinho de uma mãe muito abençoada da nossa história de vida, de crescimento para aceitar Jesus como Salvador. Ela foi, sem sombra de dúvida, uma pessoa, assim como disse o anjo Gabriel, uma pessoa abençoada. Tu és aquela que foi escolhida entre muitas para ser a mãe do nosso Salvador. Essa mulher chamada Maria, ou Miriam, Maria em português, ela estava desposada de seu marido aos 14 anos de idade aproximadamente, e uma noite ela recebeu uma visita muito importante, e quando aquela visita sauda ela percebe que aquela saudação não era costumeira do seu povo, e ela vai interrogar esse ser que agora fala com ela, e ele disse: eu sou Gabriel,
um mensageiro de Deus, que agora venho trazer a você a maior das mensagens. Tu serás agora a mãe do Salvador. Eis que sobre você descerá o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá, e serás grávida. E ela fala, mas como será isso, meu senhor? Porque eu sou virgem e ainda desposada do meu marido, não conheci homem algum. E ele vai dizer para ela esse versículo maravilhoso que acabamos de dizer. E ela, então, ouvindo isto, ela se declina a maior das fases e disse que seja feita, então, sobre a serva do Senhor, aquilo que ele escolheu. Maria, a mãe de Jesus. Jesus, o Salvador. A promessa de salvação, e ainda, quando Jesus nascesse, ele estaria trazendo, segundo o texto lido, momentos de peso para alguns e levantamento para outros. Israel passava por um momento onde a religiosidade era tanta que isso embaraçava o povo para o efeito que precisava fazer de uma religião. A religião da época, o judaísmo, pregava, como sempre nós lemos em todos os nossos cultos ou nos estudos da escola dominical, que precisavam ser cumpridas alguns ritos para que agora Deus perdoasse os pecados da humanidade. Só que para se chegar até esse lugar, não era qualquer pessoa que poderia chegar lá. Nós tínhamos ali alguma sequência de lugares que eram precisos se passar, que o povo não conseguiria chegar. E agora Jesus chegaria de uma vez por todas e abriria essa porta. E agora, assim como diz aos Hebreus, entremos, pois, com ousadia pelos santos dos santos. Para hoje nós estarmos aqui glorificando ao Senhor, adorando Ele, na beleza da sua santidade, nós precisamos de que pessoas lá atrás passassem por momentos de apuro, passassem por sofrimento, para que hoje nós pudéssemos estar aqui rendidos aos pés da cruz e podendo ter acesso livre e único até onde está o Senhor, nosso Deus. Essa mulher, cumprindo os ritos judaicos, ao 8º dia do menino que já havia nascido, ela se encarrega, junto com seu marido, de ir ao templo, e lá ela encontra Simeão, o sacerdote do templo, que agora, ao ver eles entrando com o menino, ele se atreve, pega ele no colo e ora ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, agora sim o Senhor pode levar em repouso este teu servo, porque cumpriste aquilo a qual o Senhor prometera. Eis que os meus olhos veem a tua salvação. E ele agora ainda olha para Maria e diz, e para você eu tenho também algo para dizer. Receba aí, minha serva. Uma espada transpassará a tua alma ou o teu coração, de maneira que você ficará totalmente arrebentada. O projeto que foi construído lá no alto dos céus, que vai envolver todo o universo e o mundo criado, estará na sua frente. Você passará por zombarias, verá seu filho ser rejeitado. Por vezes, o seu filho será chicoteado, esbofeteado, e você verá na sua própria carne, sentirá no fundo do seu coração o desgosto de carregar aquilo que será, inclusive, a sua salvação. Ei, mulher de Deus, eis que nesta noite o Senhor está para falar conosco, estará para falar
principalmente com vocês, a respeito de coisas que precisamos nos posicionar melhor para não abandonar o amor e o serviço que uma mãe precisa de ter em meio a esta sociedade que vem a cada dia diminuindo a família, diminuindo a esperança de dias melhores, porque quando nós estamos andando por aí, a única coisa que nós conseguimos ver é pessoas querendo. Eu sou o primeiro. Farinha no meu pilão primeiro, né? Assim, né? Meu pirão. Eu quero que vocês entendam que o mundo é mau, o mundo jaz do maligno. E ninguém, ou quase ninguém, a não ser a igreja, como mãe ainda nesse lugar, é a que detém agora o sentimento de querer abraçar, de querer proteger, de querer investir, de querer dizer que as coisas vão melhorar e que vai dar certo. Estamos juntos. Por isso, eu peço a você, se você detém em seus braços, seja de forma adotiva, seja de forma natural, um filho, seja qual for a idade dele, aonde ele estiver, não desista de continuar sendo a mãe do menino. Seja lá onde ele estiver fazendo o quê, ou com quem ele for, continue sendo a mãe dele. Tudo está nos olhos do Senhor. Deus está ouvindo, está manejando tudo, para que tudo dê certo, nem que seja na hora final. O que o sacerdote Simeão disse para Maria, eu também digo para você nessa noite. Sinta a dor da espada na sua alma, mas continue sendo mãe de serviço. O filho é teu. O problema são de vocês dois. Deus confiou isso a vocês. Zombaria, açoites, a cruz pode até ser dele. Mas você também vai sentir todas as feridas que forem desferidas no corpo do seu filho. Por isso, continue sempre. Não importa quem ele seja, onde ele estiver, ou fazendo o quê, para qual caminho ele foi, continua sendo a mãe dele. Nesta noite eu quero trazer a você a consciência e a responsabilidade de não desistir de ser a mãe do seu filho. Não desista de ser a mãe da sua filha. Deus tem propósito para isso tudo. Seja qual for o problema, por mais que você me pergunte, mas qual é o serviço que eu tenho que fazer se ele já casou, se ele já foi embora? Se ele já está preso? Se ele ainda não morreu, a responsabilidade de ser mãe ainda é sua. Mas qual é o serviço então, pastor, que eu tenho que fazer? Sinta a dor na alma, a dor da espada ferindo a sua alma, minha irmã. Mas você e todos que estão à sua volta precisam saber que você chora por esse menino, que você chora por esse filho, por essa filha. Todo mundo vai olhar e vai falar assim, essa mãe vale ouro. Ah, o meu filho não liga para mim. Ah, o meu filho foi embora para outro lugar, casou com quem eu não queria. A minha filha casou-se com um homem mais velho. Eu não sei para que ela fez isso. Tantas vezes eu orientei ela, pastor. Você ainda assim precisa ser mãe deles, seja dela ou seja dele. Olha o que o texto sagrado vai dizer. Na verdade, a Bíblia não vai citar em nenhum momento Maria chorando por causa do filho dela chamado Jesus. A Bíblia não vai dizer que Maria, quando viu que ele foi preso em Getsêmani,
que ela saiu correndo, meu Deus, eu tenho que precisar encontrar agora um advogado. A Bíblia não vai dizer isso. Que ela ficou olhando depois os soldados baterem nele, e aquele alvoroço todo que Pedro saca da sua espada e corta a orelha de Malco, ela fala, meu Deus, agora vai parar todo mundo na delegacia. A Bíblia não vai dizer que isso aconteceu, mas ela vai dizer que quando chegar esse dia, essa hora, a sua alma vai sentir tanto como se fosse você no lugar dele. Mas e agora? Jesus nasceu, a Bíblia não vai citar ele com a sua idade após os 8 anos, ele só vai aparecer novamente aos 33 anos, para o final da sua missão, mas apesar de não ter as inscrições ali, ou as descrições, ela contém momentos aonde nós podemos ver que uma mãe vai ser mãe, seja onde quer que ela estiver com o seu filho, seja lá em Jerusalém, ou no Oriente, ou aqui em Volta Redonda, no Ocidente. Mãe é mãe, mãe se esforça, mãe continua, mãe vai dizer, meu filho, você tirou nota ruim, mas eu vou estudar com você. Ela não sabe a matéria, mas ela aprende a matéria para poder ajudar o filho. A Bíblia não vai dizer que ela estava chorando copiosa, a Bíblia não vai dizer que ela estava amargurada, mas a profecia, segundo começou a dizer do sacerdote Simeão, vai nos dizer abertamente que ela sentiria dores fortes na alma dela. E se isso não significa para você que é sofrer até o ponto de derramar lágrimas, eu não sei mais o que é. Uma mãe precisa ser mãe e chorar por aquele que ela pariu ou adotou. Se uma mãe escolhe estar direcionada nesta terra apenas para dizer que é possuidora do dom ou que adotou alguém por status, ela, na verdade, não entendeu o significado da palavra mãe. E hoje, através desta palavra, eu quero chamar a sua atenção para que você não desista de ser a mãe do seu filho, não desista de ser a mãe da sua filha, seja o momento de dificuldade que ela ou você, ou os dois estiverem passando, chore por ele, chore por ela, deixe outros verem, e quando você tiver notícia deles, não é vergonha chorar. Jesus chorou. Outros profetas choraram. Chorar é humano e saiba disso. Você não tem superpoderes, apesar de parecer. Quando o coração da gente aperta, a saída, o primeiro escape é a gente agora se esvaziar de todo esse sentimento, essa energia produzida de tensão, essa adrenalina toda que é jogada no organismo, e a gente agora chora. Então chora por ele, chora por ela. Ele está esperando ver se você é a mãe dele. As pessoas estão esperando para ver se ele tem mãe. Na minha profissão, por algumas vezes, eu tenho visto que todo mundo tem medo de mãe. O rapaz coloca em cárcere privado a sua namorada. A polícia negocia por 3 horas. E ele é irredutível. Não, eu vou matar ela. Não, eu vou matar ela. Aí um dia alguém teve uma ideia e falou assim, ele mora onde? Vai lá e chama a mãe dele. Resolveu o problema. Acabou. Todo mundo tem medo de mãe. Mas se o seu filho está fazendo sei lá o quê, se a sua filha está envolvida com não sei quem, se ninguém souber que tem uma mãe brava, poderosa, super, por detrás, no apoio, no encalce, na ligação, aquela criança, seja ele ou ela,
o filho ou mais velho ou mais novo, vai ficar largado por aí à mercê daquilo que tiver que ser. Maria estava lá agora ouvindo a respeito da sua missão. Você vai sofrer. Você ganhou um presente, mas por causa desse presente, agora você vai sofrer. E ser mãe, como dizem por aí, é sofrer no paraíso. Qual é a mãe que o filho ainda não chegou depois da faculdade? Eu tenho hoje 48 anos de idade. E outro dia eu quis falar uma gracinha para minha mãe. Quando eu comecei a falar, ela já fez assim e disse: ah, moleque, tá achando que tá falando com quem? Só porque você cresceu, você acha que eu não vou quebrar esse cabo de vassoura nas tuas costas? A voz até afinou. Não, mãe. Quando a gente briga na escola e se machuca e vai chegar em casa, a nossa mãe olha a gente machucado e ela pode não estar saindo lágrimas, mas ela chora. O meu filho é um bobo, o meu filho é um banana. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí ela vai e fala para você assim: você é forte, moleque. E vai te empurrando na parede, né? Você é forte, moleque, acredita? Acredita, moleque. Ah, toda vez que ele for fazer isso, você faz isso e aquilo. E se não der, você sai correndo. A mãe tem solução para tudo. Ela está chorando por dentro, mas ela tem que se mostrar forte para o filho saber que eu tenho quem zela por mim. Às vezes nós estamos com os nossos filhos, eles estão indo embora, porque a gente tem esquecido de chorar por eles ou com eles. Siga o exemplo de Maria e seja o que vier, espada, chicote, cruz, morte, não desista de chorar pelo seu filho. Sabe qual é o outro serviço que você pode fazer mesmo que tudo parece ter descambado de mal a pior? É que você precisa sentir a dor na espada na alma para mostrar para o menino que você é a mãe dele. Um dos maiores problemas que uma criança pode ter na escola hoje é o bullying. Mas, na nossa época, lá atrás, quem for da minha idade vai ver que todo mundo tinha um apelido. Todo mundo levava hoje chamado de pedala Robinho, do major. Todo mundo tinha que, na hora que comprou uma pizza frita, que era às vezes uma vez por mês, no dia do pagamento do pai, que ganhou um dinheirinho, quando vai passar perto do menino grande, ele quer? Aí ele vai morder e morde 75% da sua pizza frita. E você fica na escola. O texto vai dizer que Maria iria ter a visão do horror. Era uma questão de tempo que todas as dores que o filho fosse sentir no mundo, ela iria agora levar sobre si também esse peso, iria ficar horrorizada, mas ela não poderia esquecer que ela tinha um propósito, um serviço. Ela tinha que continuar mostrando que era a mãe. Por que ela tinha que continuar mostrando que ela era mãe? Porque o filho precisava saber para onde correr se fosse possível.
Os nossos filhos, as nossas filhas têm corrido para lugares que nós não ensinamos. Mas o que nós podemos fazer para mudar isso? Começar a mostrar que nós estamos ali para o que der e vier. Com o tempo, o menino que perdeu 75% da sua pizza frita, ele entende que ele pode chamar a mãe para resolver o problema dele. E ele agora, quando o menino grande vem, ele olha para ele, enche o peito, e por mais que a voz seja fina, ele vai dizer: eu vou falar para minha mãe. Todo mundo tem medo de uma mãe. Se a minha mãe tocar o telefone, é que agora eu vou olhar, na hora o meu coração vai... Ai, meu Deus. E não é pensando que ela está doente, não. Eu vou pensar agora que ela está vendo lá e está falando merda, moleque. Vou te pegar. É desse jeito. A vida da gente é muito difícil. Ser cristão, então, é mais difícil ainda nesse mundo. Porque todo mundo quer pancadão, todo mundo quer energético em excesso, todo mundo quer tomar um copo de cerveja, todo mundo quer experimentar a maconha ou a cocaína, quer ir lá naquele lugar onde as meninas são mais fáceis. Todos nós queremos isso. Isso é herança nossa vindo por causa do pecado. Mas nós insistentemente precisamos treinar os nossos filhos para que esse mundo não os absorva. Que sim, seja agora um momento onde ele fala: vou treinar tudo que eu aprendi com a minha mãe. Quando é de madrugada, o menino está com medo, quem ele chama? Eu até agradeço por isso, porque às vezes eu vou trabalhar de manhã. E se alguém tiver um pesadelo, ou se assustar com uma baratinha que de vez em quando aparece, o grito que eu escuto é: mãe! Vai lá, mulher. Tenho que dormir. Quando tem um problema com o vizinho é outra coisa. Aí a gente engrossa a voz, fala: vai lá, mulher, porque se eu for, você sabe o que vai dar, né? Mãe resolve o problema. Eu acho com certeza absoluta que todo mundo aqui já teve uma mãe. Sabe de tudo que eu estou falando. E Maria sabia que precisava mostrar para o menino que ela era a mãe dele. Então disse Maria, em Lucas 1:38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu aceito o desafio e vou trabalhar 24 horas por dia, todos os dias do ano, sem feriado, sem férias, sem nada. Para mostrar para ele que eu sou a mãe dele, eu topo. E ela foi. Nós precisamos fazer, assim como o exemplo de Maria, entender. Mães, por favor, entenda que você precisa mostrar para o seu filho que você é a mãe dele. Não importa a idade onde ele esteja, o que ele esteja fazendo ou deixou de fazer, seja a mãe do menino. Sinta a dor da espada na alma, mas continue de serviço, porque você precisa marcar a história afetiva do seu filho, deixando uma marca. Você lembra da sua mãe? Sim. Fale uma frase sobre a sua mãe. A minha mãe é bonita. Minha mãe gosta de flor. Marcou. Ô fulaninho, quantos aninhos você tem? Tem 5, tio. 5? Sim.
Você ama a sua mãe? Ah, eu amo ela. Por que você ama ela? Ela faz uma feijoada gostosa. Marcou. Mãe é mãe nos momentos bons e nos momentos ruins. Já você se lembra, isso deve ter marcado você também, a minha geração foi marcada por isso. Hoje está tudo mudado, tudo diferente. Mas lembra que metiolate ardia? Quem lembra que metiolate ardia? E mais do que arder, quando a gente se ralava na rua, a mãe era obrigada a pegar aquela escovinha que fica lá em cima do tanque e esfregar toda a ferida para falar assim, tem que desinfetar, moleque, segura, quem mandou você ir lá correr? Aí agora ela soprava ainda para ajudar mais a doer. Aí, calma que passa, engole o choro, moleque. Aí ela vinha agora com aquele vidrinho do armáriozinho que fazia um barulhinho, né? Aí, ai, meu Deus. Aí os irmãos ficavam assim. Aí ela vinha, tinha uma telinha assim de uma raquetinha de tênis, né? Aí enfiava assim, ó. Aí falava assim. Era igual pegar um alfinete e enfiar debaixo da sua unha. Mas era coisa que fazia marcar a presença como exemplo de cuidado, de mesmo que eu não sou uma enfermeira, uma médica, mas eu estou fazendo o possível para poder ajudar e manter você e a sua existência. Nós precisamos cuidar dos nossos. A vida é assim, é dura, é difícil. Mas tem ensinamentos que nunca vão sair da sua vida, porque elas foram ensinadas e tratadas por alguém que marcou com a presença de exemplo de excelência de mãe. Esse desfecho de marcar com excelência precisa ser coisa que é diretamente ligado à alma. A mãe precisa olhar no olho do filho e olhar dentro da alma dele e saber, você está mentindo para a tua mãe. Fala para mim agora a verdade que eu vou te ajudar. Quando eu estudava sobre esse texto, eu fui pesquisar os tipos de mãe que existe. Por isso que eu falei que a minha mãe é a mãe policial. Porque tudo dela era bater. Comeu demais, vai apanhar. Comeu de menos, vai apanhar. Reclamou, vai apanhar. Não tá quieto aí por quê? Mas tem a mãe carinhosa. Tem a mãe que tudo é, meu bebezinho, vem cá com a mamãe, ô neném, vem cá. O cara tem 28 anos, está sentado na mesa e a mãe está falando, come meu filho, mais uma, e dá na boquinha dele. É a mãe carinhosa. Tem a mãe que é igual ao aquele, vocês não conhecem, mas é um fantástico mundo de Bob. Tudo para ela é brincadeira, é musiquinha, só para fazer você dormir ou parar de chorar. Algumas vezes essas mães se repetem, seja qual o tipo de mãe que ela for. De repente, na sua infância, você ouviu musiquinha bonitinha para dormir, mas na minha infância, a musiquinha da minha mãe ainda era Mãe Polícia. Ela cantava assim, boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo. Isso era para dormir? Me ajuda. Mãe, cala a boca, moleque. Mas coisas que foram marcadas para a nossa posteridade. Quando eu tive a minha primeira filha, apesar de eu não ser mãe, eu via a Bianca cuidando das meninas. E de vez em quando ela falava assim, eu estou cansada, pega um pouquinho. O pai é diferente da mãe, mas nós estamos falando da mãe, esquece o pai. A mãe pegava e a mamadeira, um prato só para as três, e pluf, pluf, pluf.
É mãe. Outro dia eu trabalhava na Colina. Quem já frequentou lá, sabe que lá é um lugar de muitos bares. Drinks, né? Lá serve vários drinks e todo mundo fica lá, muitos jovens. E eu reparava isso e fiz uma pesquisa. Por alguns que vinham para falar comigo, às vezes tirar dúvidas, eu aproveitava e falava assim, posso te fazer 2 perguntas? Lembrei do pastor Abraão e falei, posso te fazer 2 perguntas para a minha pesquisa? Pô, não, policial, pode fazer. Você é feliz? Ai, sim, graças a Deus. Ah, legal. A segunda pergunta, o que você faria para ser mais feliz? Com certeza, se eu estivesse agora em casa com a minha mãe. Todos sentem saudade da mãe. O resumo de todas as perguntas que eu fiz é que todos sentem vontade de estar em casa, sentado à mesa, trazendo à memória momentos que tiveram juntos. Eles até estão ali, mas hoje a mãe não liga mais. Hoje a mãe largou. Hoje a mãe olha e fala assim, já vai sair de novo? Vou, mãe, leva a camisinha. Tem dinheiro para Uber? Porque você vai beber, está ficando um beberrão igual o seu pai. E a igreja vai aprendendo que ela precisa pegar bons exemplos da Bíblia para poder agora fazer com que nossos filhos sejam assim, iguais a esses exemplos. E agora, esses exemplos daqui, quando forem enviados para esses lugares, para trabalho, para a escola, elas possam agora fazer a diferença e eles queiram ser igual, eu quero copiar. Quando eles verem você, mãe, cuidando dos filhos, por mais barbudo que o Cadu seja, a mãe dele chegando lá e fazendo aquele cafuné nele no meio da rua, no meio da faculdade, no meio do trabalho, todo mundo vai falar, que legal, cara, que bonito. Eu queria que a minha mãe fosse assim. A vida nossa, ela não é fácil, mas estava ali, Jesus na cruz do Calvário, e ele lá de cima, morrendo, condenado como um malfeitor. Quando ele olha para baixo, ele vê a mãe dele, meu irmão, eu vou dizer para você, a minha mãe está ali. Todo mundo estava para fugir, mas a mãe dele estava ali. Seja você também assim como foi Maria. Algumas vezes eu escuto algumas mães virem procurar para conversar, para botar o lixo para fora, e elas falam que não aguenta mais o filho, não aguenta mais a filha, que está largando de mão, que já fez tanta coisa, que já trabalhou em 2 empregos, que lavou roupa para fora, e não tem jeito, ele quer usar droga todo dia, eu não aguento mais, ele está descambando para o lado do homossexualismo. Pastor, eu não sei o que eu faço mais, eu vou largar isso de mão, porque essa criança parece que não é aquela que eu pari quando era criança brincando comigo. Elas estão desistindo de ser mãe. Isso tudo vai criar uma sociedade cada vez mais voadora de pensamentos, de ideias malucas e tortuantes, que vai querer cada vez mais se entupir de drogas, porque o pisar no chão, o pensar no futuro, o escolher a profissão e saber respeitar, seja o mais velho ou o mais novo, isso está acabando. Isso está definhando. Aí você pode estar dizendo assim, mas algumas vezes, pastor, é escolha do filho. Eu sei, é a escolha dele, ele não é um robô seu. Mas eu estou dizendo hoje, através do texto lido, que nós precisamos, ou você, mulher, precisa se posicionar
e fazer o seu serviço de mãe até o dia que o seu filho morrer ou você morrer. Nós precisamos de mulheres, era o aviso. Ninguém mais quer isso. Eu quero é pegar a Bolsa Família e deixar as crianças trancadas aqui e ir lá para o bar tomar cerveja. Eu quero é que o conselho tutelar tome conta deles. Eu vou chamar a polícia para eles. A gente pega o serviço que era para ser nosso ou seus, mulheres, e está terceirizando, deixando o traficante ensinar. A gente está pegando o serviço que era para ser de vocês, mulheres, e fazendo com que a televisão ensine. Agora é a aula de matemática. Vem aqui, senta aqui. YouTube. Assiste aí, moleque. Mãe, mas eu não estou entendendo. Ah, moleque, tem que estudar isso daí. Leve de novo. A gente está se esquecendo dos pequenos detalhes. E, às vezes, a gente só vai se dar conta quando aquilo virar um problemão lá na frente. Aí as mulheres estão dizendo, sabe o quê? Isso não é mais problema meu. Aí agora eu vou contar uma história para você entender mais e melhor. Era uma vez em uma fazenda não muito longe daqui. Lá tinha um pai, uma mãe, 3 crianças, tinha uma vaquinha que dava leite, tinha também um cabritinho que vivia berrando, bé. Tinha algumas galinhas com um pintinho, tinha criação de porcos que ficavam o dia inteiro fazendo aquele barulho que todo mundo já sabe, né? Mas também existiam ali muitos ratos. E por existirem muito rato, a comida que era colhida da plantação da família e estocada num pequeno armazém, era sempre revirada por esses pequenos roedores. Momento em que a mãe teve uma grande ideia e falou assim, meu bem, nós não podemos pagar um exterminador, nós não podemos mandar alguém jogar remédios aqui para pegar o rato, que pode ser que as galinhas vão comer e vão morrer, amor. Vamos fazer o seguinte, lá atrás eu achei lá algumas ratoeiras velhas, eu vou espalhar isso por lá perto do armazém dos alimentos e vou fazer com que o cheiro do queijo ou de um pedaço de carne atraia esses roedores e elas peguem eles e depois a gente elimina eles. Foi o momento em que essa mãe pegou aquele monte de ratoeira e foi lá espalhando em volta do armazém. E a noite foi chegando, veio a janta, comeram, e quando eles foram dormir, de repente alguém escuta um estalar de metal. Tac! A mãe logo disse assim, meu amor, pegamos um rato. Eu vou lá, o primeiro rato, senão ele pode fugir. Pode ser que pegou na beiradinha da cauda, eu fui correndo lá e vou pegar. A mãe chegou lá e ainda era escuro, ela não levou a lâmpada necessária para clarear o local. Quando ela se abaixou para ver, a ratoeira tinha capturado a cauda de uma serpente. E quando ela se abaixa, ela toma o bote. E o bote fere essa mãe de maneira que ela fica doente. Antes disso tudo acontecer, alguns dos animais conversavam, falando, o que essa mãe está fazendo ali? O que ela está botando ali? O que é aquilo que ela está colocando ali? O que ela quer fazer? Qual serviço ela está executando? Aí alguém diz assim, ô dona vaca, é porque está com muito roedor lá dentro do armazém, e lá está a comida deles, que eles dividem conosco. Ah, mas não tem como fazer nada, isso não é problema meu. E esse animalzinho que contou isso também ficou triste, e foi contar isso também para o porco. Ô, seu porco, a mãe está fazendo um gigantesco trabalho lá, vamos ver se a gente consegue tocar esses ratos daqui, vamos passar a tomar banho, vamos parar de ficar rodando na lama, porque isso está atraindo eles. E o porco falou, isso também não é problema meu. O animalzinho também triste foi lá e correu na galinha e falou, dona galinha, a senhora tem os filhotinhos menores da fazenda, por favor, vamos ajudar aquela mãe, eu não sei o que ela está fazendo, mas ela está botando um monte de coisa prateada lá, que estão falando que é a tal da ratoeira. A galinha também cocorejou e falou assim que isso não era problema dela. Só que agora eles tinham um problema.
A mãe que cuidava de tudo estava doente, porque a serpente havia a picado. E a mãe, quando chegou de manhã, percebeu que o médico falou para ela que não tem mais jeito. Agora é esperar e ver se o organismo dela vai resistir. Foi quando o médico falou para ela assim: faz o seguinte, pede o seu marido para preparar uma canja, e essa canja vai ajudar você a se recuperar. Aí o fazendeiro foi lá e pegou a galinha, matou ela e fez uma canja. E deu para a mãe comer. A mãe não melhorou. Aí o marido, o fazendeiro, triste, ligou para os seus parentes e falou assim: eu não sei o que vai ser, tá difícil, ela está ficando cada vez mais fraca, está necrosando aonde a cobra picou. Minha sogra, vem aqui para me ajudar, vem visitar sua filha. E a sogra veio e trouxe mais aquele monte de irmãos, e aquele monte de tio, aquele monte de gente. E o fazendeiro olhou e falou assim: nossa, agora eu vou ter que fazer comida para todo mundo. Aí o fazendeiro vai lá e mata o porco. Aí eles almoçam. Não passa muito tempo, muitas horas depois, a mãe morre. Aí agora o fazendeiro espalha a notícia que era o dia do funeral da sua amada esposa. E a cidade inteira, porque ela era uma mulher muito querida, a cidade inteira vai até o funeral, e o fazendeiro, em agradecimento, resolve matar a vaca para poder fazer um grande almoço para todo mundo poder comer. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente diz para todo mundo que isso não é problema meu. Aquilo não é problema meu, aquilo outro também não é problema meu, mas pode ser que algo aconteça que isso aqui agora vai afetar a minha vida lá na frente a respeito de alguma coisa que eu também vou fazer parte. Às vezes a gente diz para nossos filhos que ali em casa está tudo bem, mas o nosso companheiro sentado aí do lado, a nossa irmã sentada do nosso lado, está com um filho problemático, está com um filho que tem algum defeito, está com um filho que está descambando para as drogas, e a gente olha, até fala que ora por ela e por ele, mas na verdade lá dentro da gente a gente está dizendo, igualzinho a vaca, o boi e o porco, que isso não é problema meu. Eu estou hoje aqui como servo do Senhor seu Deus, para dizer para você, mulher, precisamos entender e assumir a responsabilidade para sermos mães em todo o tempo. Chore, mas chore por causa do seu filho. Mostra para o mundo e para o seu filho que você é a mãe dele. E faça com que essa geração saiba que você é uma mãe de excelência. Não deixe o mundo ou o diabo roubar isto de você. Deus lhe confiou esta mensagem, Deus lhe confiou este serviço e você precisa levar ele até o final. Seja qual for o problema, a dificuldade, se é menino ou menina, ou onde ele está, você precisa se posicionar e ser mãe. Quantas mães nós temos aqui hoje? Não precisa levantar a mão. É muito fácil ficar como servo de Deus sentadinho aqui dentro, e aqui dando glória, falando em línguas, mas sem me importar com o problema do filho que está aqui, da minha irmã. É muito fácil ser serva de Deus, sem pensar que fora lá da sua rua, da sua casa, tem outras mães que estão passando um gigantesco aperto com seus filhos. E você sabe ensinar elas para que tudo mude, porque o que nós falamos aqui hoje é poder de Deus, é salvação. E nós estamos dizendo a todo tempo, quem sabe, isso não é problema meu. Maria nos mostra que é possível sentir a espada na alma e nunca, jamais soltar a mão de um filho.
assim como Maria, permaneça com seu filho até o final. Eu estou aqui hoje para dizer para você: não desista. Eu estou aqui para dizer para você, como filho que sou, que eu espero todos os dias um carinho, um cafuné da minha mãe. Eu estou aqui para dizer que eu espero, sempre quando eu tenho um problema, que quando eu gritar, a minha mãe me ouça e venha me acudir. Mãe é mãe. E mãe, serva do Senhor, é mãe para as nações. E isso é a diferença entre nós e aqueles que não estão aqui conosco. E o texto diz: Simeão os abençoou e disse à mãe dele, a mãe do menino: eis que este menino está destinado, nossos filhos estão destinados. E eu agora, junto com todos os obreiros que estão aqui, nós queremos também abençoar você e dizer essa mensagem: o seu filho, a sua filha, foi colocada nesta terra através de você com um propósito bem definido: servir a vontade única e soberana do Senhor seu Deus, seja o que Ele for. Não desista de ser mãe. Em nome de Jesus, receba todo o poder e autoridade que pode alguém deter nesta terra. E apesar da bênção, saiba disso, que é uma tarefa de amor, mas é serviço. Vai dar cansaço, vai causar transtorno, vai te dar vergonha, mas atropela isso tudo por causa deles. Vai lá, briga, esperneia, fala com o policial: não, não bate nele não. Meu filho, por que você fez isso? Entra na frente de qualquer um que for dar paulada nele: não vai bater no meu filho. Corrige ele, chama ele a atenção para a coisa que ele está fazendo que é errado. Se você fizer isso, as coisas todas vão ser muito diferentes. Creia que aqui ainda é a palavra de Deus, e ela é regra de fé e prática, e a bússola, ela é lâmpada para educar o menino ou a menina no caminho, é junto. Eu quero agora que você pegue o seu celular, me ajuda a aplicar essa mensagem. Pega o seu celular e faz assim, ó. Todas as mães, ou pais, ou filhos que estiverem aqui, por favor. Ah, Senhor Deus, o Ministério de Louvor tem alguma música? Eu quero, por favor, uma música enquanto a gente vai fazer esse exercício. Nós temos aqui homens e mulheres, todos vocês aqui presentes, cheios do Espírito Santo de Deus, e agora com uma mensagem poderosa de responsabilização. Quem toma conta do seu filho é você. Você que é filho também deve responsabilidade para sua mãe. Quer que ela seja sua amiga, seja amigo dela. Você com esse celular na mão, você vai abrir aí agora os seus contatos do WhatsApp. E agora Deus, enquanto a música vai ser cantada, vai colocar na sua mente, no seu coração, uma mensagem simples e óbvia para você mandar para sua mãe ou para o seu filho que não está aqui. Toda mãe, não vem com desculpa, toda mãe tem o contato do filho. Se você não sabe o que vai escrever ou o que vai falar,
ou se vai mandar uma foto, um vídeo, não me importa. Eu sei que você vai vencer uma barreira gigante que existe entre você e ele agora. É um momento de cura. Tem gente que não conversa com o filho há anos. Tem filho que está de mal com a mãe, que respondeu ela outro dia, xingou ela. É momento de você pegar agora, clicar no nome dela ou dele, que seja seu filho, e escrever pelo menos isso: eu te amo, mãe, ou eu te amo, filho. Conta comigo sempre. Conta comigo sempre, para o que der e vier. Tamo junto, filhão. Tamo junto, filhona. Eu te amo. Conta comigo sempre. Para o que der e vier, tamo junto. Ministério de Louvor. Obrigado, Senhor, por essa palavra revelada aos nossos corações, ó Pai. E nós te apresentamos nessa noite, Senhor, cada coração de mãe aqui, neste lugar. Ó Deus, seja a dor, seja o desespero, seja o desânimo, ó Deus, que o Senhor venha agora com a tua mão de poder e glória, Senhor, e invada esses corações, ó Pai. Essa mãe que está nos assistindo agora, neste momento, na sua casa, essa mãe que não tem mais resposta, que não tem mais solução. Oh Deus, nessa noite nós ouvimos aqui que o Senhor é a resposta, o Senhor é a solução. E que o Senhor venha, Senhor, com a tua mão de poder e glória neste momento, ó Pai. E enche esses corações, ó Pai. E traz a vida e traz a esperança, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança viva. E em cima dessa mãe que nos escuta neste momento, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor traga paciência, o Senhor traga amor, o Senhor traga misericórdia, mas não permita, Senhor, que elas desistam, Senhor. Não permita, Senhor, que elas sofram, Senhor. Traga a elas a esperança, Senhor, porque o Senhor é a esperança, o Senhor é a solução. Traga a ela nessa noite, ó Pai, o renovo, ó Deus. Traga, Senhor, o renovo, Senhor, para que elas não parem, para que elas não desistam, e que ela faça, Pai, esse investimento no filho, na filha, nesse ser que o Senhor concedeu, Pai. Deus, tantas mães destruindo os filhos, tantos abortos acontecendo, tantas mães jogando os filhos no lixo. Mas do Senhor vem a resposta. É do Senhor que vem a solução. E nós clamamos nessa noite, ó Pai, traz a vida. Renova, Senhor, suas filhas. Renova suas mães, ó Pai. Esses corações lutados, ó Pai, receba agora o alívio, o bálsamo do Senhor, para que elas possam continuar a insistir, a educar, a visitar, a procurar, aonde quer que os seus filhos estejam. E que esses filhos, ó Pai, que são perdidos por aí, volte para o seio da sua mãe, volte para o seio do seu lar. Ainda hoje é o tempo, ainda hoje é a hora, ainda hoje é a oportunidade. Deus, cada coração aqui renova as esperanças, renova as forças, ó Pai. Talvez tenha alguma mãe aqui nessa noite, ou nos assistindo, dizendo assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais. E talvez tenha mães hoje chorando porque o filho não deu um abraço. Talvez tenha mãe chorando porque o filho há anos não se lembra dela mais. Mas o Senhor é suficiente para mudar esse resultado. E nós contamos com o Senhor, Pai, mais uma vez. E essa salva de palmas, Pai, é agradecimento a essas mães que estão aqui nos assistindo. Receba o renovo do Senhor, receba a paz do Senhor, receba a graça do Senhor sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por nos assistir.
Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.